Olá, eu sou o professor Danilo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gostaria de lembrá-los aí que esse canal é exclusivo para você, profissional de educação física, você, estudante de educação física, que busca se atualizar sobre o treinamento de força, principalmente em assuntos relacionados à musculação. Tá certo? Gostaria também de pedir para você deixar o seu like ao final desse vídeo. Só deixe seu like se você realmente gostou do conteúdo. Tá ok? Para que esse conteúdo também possa chegar aí em outras pessoas e contribuir da mesma forma que contribuiu para você. Se inscreva no canal, porque assim, quando surgir um novo vídeo relacionados aí à prescrição do treinamento de força, principalmente direcionado para a musculação, você será notificado e aí poderá ter acesso e se atualizar. Então vamos lá para essa primeira aula? Você se considera preparado para prescrever o treinamento para qualquer público e para diferentes objetivos? Isso é uma dúvida muito comum aí em relação a profissionais de educação física, estudantes que estão nos últimos períodos ali da graduação, né? Se sentem às vezes seguros para começar a atuar no mercado de trabalho em relação a essa demanda de diferentes públicos e diferentes objetivos, né? Como vou trabalhar quando de fato isso acontecer? E eu vou deixar aqui para vocês, nessa aula, um passo a passo de como iniciar esse processo. É lógico que ao decorrer dos vídeos, aí, no decorrer das semanas, vocês terão mais informações sobre aspectos de forma mais fragmentada, né? Ponto a ponto. Vou levantar as variáveis do treinamento, assuntos relacionados à atuação profissional no ambiente da prática, mas hoje eu vou levar num contexto geral como que seria esse entendimento para você, de fato, aí começar o seu trabalho na prática profissional. Primeiro ponto que deve ser levado em consideração é que devemos levar sempre ciência para o nosso ambiente de trabalho. E essa ciência, ela não pode ser adquirida de qualquer maneira. Ela precisa ter fundamentação. E como que eu vou classificar essa fundamentação? Então, vamos lá. Ó. Tem uma pirâmide que é considerada a pirâmide do conhecimento científico. Daqui dessa pirâmide é que nós classificamos a relevância dos artigos científicos e o quanto eles podem, de fato, contribuir para a nossa prática profissional. Por quê? Tem algumas informações que são achismo, que são informações irrelevantes e que podem até nos prejudicar no momento da prática. Então, temos que tomar muito cuidado e usar, né, de informações confiáveis para a nossa aplicação prática. Então, vamos lá. O pico da pirâmide. Quais seriam as informações de maior relevância para a nossa atuação profissional? Seriam os artigos científicos de meta-análise e revisões sistemáticas. O que seria isso? Revisões sistemáticas e meta-análise são um aglomerado de artigos científicos que tratam do mesmo assunto. Quando se faz uma estatística a respeito desse aglomerado de artigos, chamamos de meta-análise. Você pega todos os dados, faz a estatística desses dados e aí você tem uma conclusão sobre um determinado assunto com base em estatística. Então, aí, esse modelo é considerado meta-análise. Quando se reúne todos os artigos e tira uma conclusão com base nas informações ali adquiridas, discute ponto a ponto, artigo a artigo, isso é chamado somente de revisão sistemática. Vale lembrar que sempre quando se tem uma meta-análise, tem uma revisão sistemática, mas nem sempre quando tem uma revisão sistemática é com meta-análise. Interessante ali seria sempre com meta-análise, mas às vezes não é possível porque não existe tantos artigos assim, na maioria das vezes, sobre um determinado assunto. Então, é muito raro encontrar um artigo de meta-análise. Então, quando encontrar, tem que fazer a leitura e ver o que tem de mais atual em relação àquele assunto. Segundo passo aqui, segundo ponto da pirâmide, seria as intervenções ali randomizadas, né? Estudos controlados, onde tem comparação de grupos, tem grupo controle, é um desenho experimental ao qual o artigo nos traz alguma informação e essa informação pode sim ser adquirida no sentido de aplicação prática, de utilizarmos ela na prática, é sim uma forma bem relevante, né? Porque para conseguir fazer a meta-análise, eu preciso de vários artigos, mas preciso iniciar os estudos nessa área, né? Então, os estudos randomizados e controlados
São os estudos que vão começar a formar um entendimento sobre determinado assunto e vai contribuir lá na frente, por exemplo, a formação de uma meta-análise de mais qualidade. Tem os estudos não randomizados, né? Às vezes controlados, também são estudos importantes e com desenho experimental forte, que nos dá um entendimento claro, né, sobre o que está acontecendo naquela intervenção específica. Tem os estudos observacionais, a qual não tem uma intervenção direta. É só de observar o comportamento de determinada situação, determinado assunto, e aí essa observação é reportada em formato de artigo e ela chega até as nossas mãos aí para leitura. Não é um dos melhores, daqui para baixo já começa a ser uma classificação que nós precisamos tomar muito cuidado para utilizar na prática, mas já nos dá alguns insights, né, em relação a um determinado assunto. E aí os estudos de caso, que são estudos com um número de amostra, né, muito pequeno, que não dá para a gente tirar conclusões ali para uma população maior, né? A estatística não acaba sendo não tão forte assim para replicar isso para outras pessoas, mas também nos dá um grande insight aí em relação à nossa atuação prática. E a opinião de especialistas também é muito interessante, porque ajuda a nos direcionar para onde queremos levar a ciência ali, né, no momento da prática. Então, seguir profissionais de educação física, seguir pesquisadores nas redes sociais, isso é legal porque eles colocam ali a opinião deles e isso acaba aumentando o nosso senso crítico, né? Ou corroborando com aquilo que a gente já pensa. Nossa, olha que interessante, eu estou pensando igual um pesquisador que já tem vários artigos publicados sobre esse assunto, eu acho interessante, ou a opinião dele é interessante, eu vou ler o que tem na ciência a respeito desse assunto, que eu achei legal o que ele comentou. Então, isso também acaba contribuindo aí para a ciência e ajudando a gente a avançar no conhecimento e na aplicação prática. A revisão sistemática, para que nós possamos identificar ainda com mais clareza ainda essas informações, além do que ela já nos traz, as análises individuais, porque estamos falando de seres humanos, cada pessoa responde de um jeito a determinada intervenção, então, estudos de meta-análise que contém informações individuais de extremamente aplicação prática, muito importante, muito relevante, e nesse contexto de individualidade é o ponto a qual a gente tem que tomar bastante atenção, porque é daí que podemos discutir com mais propriedade sobre determinado assunto. Porque dependendo da intervenção, tem pessoas que respondem positivamente, tem pessoas que respondem negativamente, tem pessoas que não respondem à intervenção. Então, quando temos essa visão individual do que está acontecendo, fica muito mais claro discutirmos e entendermos o que está acontecendo. Mas como que eu vou chegar nesses contextos de meta-análise, com estudo randomizado? O que eu vou utilizar? Qual que vai ser a minha preferência? Eu sei que meta-análise é mais interessante, depois os estudos randomizados controlados, depois os não randomizados, mas qual que é o critério? Tem algum critério que facilite ainda mais, caso eu não encontre artigos com essa característica? Primeiro, deve-se levar em consideração recomendações baseadas em evidências, os famosos guidelines. Então, existem orientações, às vezes não é com caráter de meta-análise, mas existe uma orientação sobre determinado assunto que auxilia você a tomar um direcionamento, com estudos publicados até o momento, ou com alguns estudos que entram em concordância ou em conflito em determinado assunto, que aí, nesse guidelines, te dá a sugestão ali de uma melhor utilização dessas informações para aplicação prática. Então, é muito interessante usar aí as recomendações que são baseadas em evidências. Quando não se tem, a gente pode ir para os artigos ali de forma fragmentada, que aborda somente um assunto em específico, e aí a gente vai aumentando nosso senso crítico em relação a esse assunto e podendo discutir e utilizar isso na prática. Outro ponto é revisar, né, se essas evidências que estão em apoio a essas recomendações são realmente evidências confiáveis, né? Não adianta pegar uma recomendação a qual só tem estudos observacionais ou estudos de caso, que isso não vai te ajudar muito na hora da aplicação prática. Por quê? Porque estudos de caso, estudos observacionais, tem que tomar muito cuidado,
quando se vai replicar isso para a população. A força dele de reprodutibilidade é muito fraca. Então, é bem plausível que se faça uma revisão também, quando se lê uma recomendação, sobre esses assuntos, para ver se realmente o que está sendo recomendado ali tem um fundamento sólido e com um senso crítico ali, um nível de ciência elevado, que seria com base em estudos randomizados e controlados. Também meta-análise, né? Outro ponto é avaliar a qualidade da evidência, que aí passa por essa pirâmide novamente. Tá certo? Com base nessas informações, nesse contexto todo, em relação à ciência, como selecionar um artigo para eu conseguir usar esse artigo na prática, eu vou colocar aqui 6 pontos muito interessantes que vão te auxiliar no passo a passo para definir qual artigo se aplica mais para a sua aplicação prática. Como que eu vou saber? Eu quero estudar sobre volume de treinamento. Como que eu vou saber se esse artigo é o mais interessante para eu utilizar como referência na minha prática profissional? Eu posso me basear somente nesse artigo? Tem que tomar muito cuidado. O ideal seria uma meta-análise onde tem inúmeros artigos, uma revisão sistemática. Mas se não tem ainda uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre esse assunto, será que eu posso me basear sobre esse artigo? Então, o primeiro passo aí é seguir esses 6 indicativos que eu vou passar para vocês na sequência e aí sim poder tomar a sua decisão. Primeiro passo, definir metas do plano de treinamento inteligente. Ou seja, o que seria isso? Será que aquele contexto do artigo relacionado, por exemplo, a volume, ele favorece um entendimento a qual eu posso aplicar aquele conhecimento na minha atuação prática e isso ser condizente com todo o restante do meu plano de prescrição de treinamento, porque estou falando só do volume de treinamento. Eu tenho outras variáveis ali fazendo parte da minha prescrição que podem entrar em conflito com essa informação que eu tive nesse artigo em específico. Então, pode ser que aquele artigo não esteja atualmente, ou esse em específico, não esteja condizente com a minha prescrição, que está baseado em outros artigos científicos, numa combinação de outros artigos científicos. Então, o primeiro ponto é definir as metas do seu treinamento, que é um planejamento inteligente, né, que você vai se basear em inúmeras referências para chegar naquela prescrição. E também, se esse artigo ele respeita as necessidades individuais, ele respeita as habilidades, né, individuais do seu atleta, do seu cliente ou do seu paciente. Então, será que essa prescrição com base nesse artigo, por exemplo, de volume de treinamento, ele é condizente com o meu atleta, o meu cliente ou o meu paciente? Pode ser que seja um estudo que está falando de atletas de elite, a qual o volume é um volume muito alto de treinamento. E aí você vai tomar isso como referência, você aplica na prática, mas seu aluno é um aluno iniciante. E aí não vai dar certo você utilizar essa referência. Então, tem que fazer esse filtro, tomar muito cuidado com o filtro. E, principalmente, se atentar nas discussões dos artigos científicos, porque lá vai ter alguns insights, principalmente relacionados às populações. Esse artigo não se aplica para todas as populações. Esse artigo é indicado para o público bem treinado. Então, sempre vai ter essas orientações. Então, o primeiro passo é definir as metas do treinamento, as variáveis ali, definir tudo aquilo que você quer alcançar com a sua prescrição e se a referência que você está utilizando para fazer essa prescrição é realmente uma referência adequada para o seu cliente, paciente ou atleta. O segundo passo, né, é dividir as variáveis mensuráveis. Sempre quando for fazer uma intervenção, é necessário levar em consideração algumas variáveis mensuráveis, como fatores e metas de desempenho, condicionamento físico e ou saúde. Então, antes de fazer a prescrição, é necessário fazer uma avaliação. Durante a prescrição, é legal fazer um monitoramento, eu vou falar um pouco mais para frente. E, ao final da prescrição ali, do período, né, a qual foi feita a intervenção, é necessário também avaliar para ver se aquilo que você fez deu certo. Se não deu certo, precisa reajustar. E se deu, como que vai ser o próximo passo, né, a partir do resultado que você teve. Então, para a musculação,
tem alguns pontos que é interessante a gente avaliar, né? E deixar isso já planejado como medidas, como variáveis mensuráveis. Por exemplo, percentual de gordura, massa magra, a força, mobilidade articular, entre outros. Então, essas variáveis podem ser inseridas ali junto do nosso programa de treinamento, além das variáveis do treinamento, da periodização que você planejar, deixar essas variáveis mensuráveis, por quê? Conforme for passando o tempo de intervenção, você vai avaliando isso e ver se aquilo que você está utilizando está dando certo, se está tendo algum efeito, surtindo algum efeito nesses aspectos, dessas variáveis mensuráveis, de desempenho, de condicionamento, de saúde. Porque se não estiver dando certo, eu vou ter que revisar a minha referência, a minha base científica, para ver o que está acontecendo. Nossa, eu identifiquei que num artigo científico falava que o volume era uma variável que iria auxiliar muito na hipertrofia muscular. Só que eu passei um alto volume aqui para o meu cliente e ele não está respondendo, porque eu avaliei o percentual de massa magra e não está aumentando. Ou a hipertrofia de alguma outra maneira, através de um ultrassom, através de uma ressonância magnética, eu não estou conseguindo identificar que isso de fato está acontecendo. Então, eu preciso revisar, voltar lá e revisar o que está sendo feito de diferente e se eu posso usar uma outra referência a respeito de volume de treinamento que possa me auxiliar de uma maneira mais assertiva. Terceiro ponto é o teste de monitoramento, né? Eu comentei um pouquinho ali no primeiro ponto. Então, esse terceiro ponto, terceiro item, ele vai nos dizer a respeito do monitoramento. Por exemplo, estratégias para testar os principais fatores e objetivos, né? Ou os fatores dos objetivos. Então, seria, por exemplo, um RM, que seria relacionado à força, é o teste, né? Para avaliarmos a força. Peso corporal, uma balança. Então, esse monitoramento da força, que eu consigo fazer isso no meu dia a dia, né, com o meu cliente, eu consigo avaliar a força. Nossa, com 2 semanas de treinamento, eu vi que ele teve uma progressão ali na força. Olha, meu aluno, ele pesa diariamente na balança e eu vejo que no decorrer dos 15 dias ali, de 10 dias, ele já teve uma redução do peso corporal. Então, quer dizer que possivelmente já estou sentindo um efeito dessa intervenção. Circunferência, olha, eu fiz uma intervenção, já estou com 21 dias de intervenção e eu estou monitorando a circunferência semanalmente e eu vi uma mudança já nessa circunferência. Ok, minha intervenção está dando certo. A expectativa é que no final das 6, das 8 semanas, eu tenha um resultado muito melhor. Então, isso é um monitoramento, ou as próprias dobras cutâneas, né? Eu faço avaliação ali do percentual de gordura através das dobras cutâneas, utilizando as fórmulas, e aí eu vou monitorando só as dobras, eu não preciso fazer a fórmula toda semana. Por exemplo, eu tenho um percentual de gordura maior na região do tríceps, eu queria reduzir esse percentual em específico nessa região. Aí você vai, monta seu planejamento direcionado para esse objetivo, e aí você monitora. Você pode monitorar pela dobra cutânea. Semanalmente, você avalia a dobra cutânea do tríceps. Pode ser em 2 pontos, uma região um pouco mais proximal ou medial, uma região mais distal, de acordo com o objetivo. Você pode avaliar só a dobra. Por exemplo, a primeira semana a dobra estava lá 12 milímetros. E aí, na segunda semana, 11. Na terceira semana, 10. Nossa, então eu estou avançando. O programa de treinamento que eu planejei aqui para o meu cliente está dando resultado. A expectativa é que esse resultado seja ainda melhor ao final da prescrição. Olha, durante 3 semanas não vi mudança nenhuma. Eu já posso ir lá nos artigos científicos e rever o que está acontecendo para eu poder mudar essa intervenção e não passar 6 a 8 semanas ali na mesma intervenção e já saber que isso não vai dar certo. Então, isso seria uma orientação ali para você conseguir fazer intervenções de forma mais rápida, né? Fazer ajustes de forma mais rápida aí na sua prescrição de treinamento. Outro ponto, exercícios e outras intervenções para direcionar fatores objetivos. E aí, para isso, eu preciso decidir como definir, né? Então, além da prescrição do treinamento,
dentro da sala de musculação, onde você coloca ali variáveis volume, intensidade, pausa, método de treinamento, cadência, etc., você pode definir exercícios e outras intervenções além desse contexto para direcionar aí o seu objetivo final. São fatores, exercícios, né, que podem contribuir para potencializar ainda mais a sua prescrição. Por exemplo, mobilidade articular, força, equilíbrio, flexibilidade. Então, por exemplo, você, além das 3 vezes na semana a qual seu cliente treina com você, seu cliente treina segunda, quarta e sexta, você fala, olha, de terça e quinta, vou passar alguns exercícios para você de mobilidade, esse exercício você pode fazer na sua casa, exercício você pode fazer em um outro ambiente, ou você pode vir aqui na academia mesmo e fazer num tempo menor, a qual essa intervenção vai contribuir para que você possa ali melhorar ainda mais a sua performance, né? Ou melhorar ainda mais, ou facilitar ainda mais a aquisição ali dos seus resultados. Mas como que eu vou definir esses exercícios, essas intervenções? Qual que é de mobilidade, qual que é de equilíbrio? Isso tudo se baseia na ciência. Tem que pegar artigos científicos que tratam disso, de exercícios que podem potencializar, ou estratégias que podem potencializar as adaptações, e ver se essa intervenção se adequa à sua prescrição de treinamento. Outro ponto, que é o quinto, é o plano de treinamento a longo prazo. E aí eu pensando após, né, um período de intervenção. O que eu devo fazer ali para definir esse programa de treinamento a longo prazo? Né? Planejar, por exemplo, variáveis chave, né, de meses. Então, por exemplo, qual variável eu vou enfatizar nesse programa de treinamento? O que tem na literatura sobre variáveis que, quando impostas ali a longo prazo, promovem adaptações de forma ali significativa? Então, por exemplo, o volume de treinamento é uma variável que tem se mostrado eficiente ali para adaptação relacionada à hipertrofia. Então, eu posso colocar como variável-chave, durante meses, o volume de treinamento. Então, durante 2 meses de treinamento, 8 semanas, nós vamos enfatizar o volume de treinamento. Essa é a minha variável-chave. Então, eu vou dar uma ênfase nessa variável, vou monitorar as outras variáveis e tentar mantê-las o mais estáveis possíveis, né? Sem ficar fazendo grandes alterações nas outras variáveis. E aí vamos ver se essa variável-chave foi a responsável por promover a adaptação que eu esperava depois de 8 semanas. E também a distribuição da intensidade através das sessões-chave de periodização. O que seria isso? A distribuição da intensidade. Então, a ideia, quando você define uma variável-chave, é você manipular ela e manter as outras estáveis, sem alterações, para você conseguir identificar com mais clareza se essa variável, de fato, está causando a adaptação que você espera. Porém, ela precisa estar em combinação com outras variáveis. Então, como você vai distribuir essa intensidade? Será que se eu colocar muito volume, eu posso colocar muita intensidade e manter essa intensidade estável e manipular só o volume? Será que vai dar certo? Muito volume, muita intensidade? Então, como que eu vou distribuir? Será que é interessante, durante a minha periodização, eu deixar 2 sessões de treinamento com alta intensidade e 2 sessões com baixa intensidade e o volume equalizado, igual do começo ao fim? Então, estratégias que você precisa definir a longo prazo para que ocorram as adaptações. Sempre lembrando que isso tem que ser com base na ciência, de acordo com o que os estudos, né, vêm mostrando a respeito da manipulação dessas variáveis. O último ponto, que é o sexto, não menos importante, né, que é o plano de treinamento a curto prazo. Então, eu defini toda essa trajetória aí a longo prazo, e agora eu vou ponto a ponto, sessão a sessão, definindo as estratégias para cada sessão. Então, planos detalhados para a semana e sessões de treinamento. Nessa semana, eu irei colocar mais intensidade. 2 sessões com mais intensidade, 1 sessão com intensidade moderada e 1 sessão com baixa intensidade. E eu vou caracterizar essa semana como alta intensidade. Na semana seguinte, eu vou caracterizar como uma semana de baixa intensidade. 2 sessões de baixa intensidade, 1 de moderada intensidade e 1 de alta intensidade. Que assim eu vou caracterizar como baixa intensidade.
Então, você define essas estratégias, sessão a sessão, semana a semana, para aí sim fechar a estratégia ali, a periodização a longo prazo. A partir disso, com todas essas informações, esse passo a passo aí desses 6 itens, você deve, então, fazer uma revisão contínua com base no monitoramento e nos testes e outros dados. Ou seja, estou realizando essa intervenção a longo prazo, estou fazendo esse planejamento aí a curto prazo, sessão a sessão, estou fazendo monitoramento e vi que não está tendo resultado, estagnou. Meu cliente teve adaptações ali, efeitos agudos do treinamento durante 2, 3 semanas, eu vi que não está caminhando legal, eu esperava mais. Então, revisa isso e, com base nessas informações de avaliações, circunferência, dobra cutânea, peso, faça novas intervenções, faça ajustes, e isso sempre, se possível, com base na ciência. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção. Convido vocês a acompanharem meu trabalho nas redes sociais, né? No Instagram, tá como professor Danilo Rodrigues, professor _ Danilo Rodrigues, Facebook como Danilo Rodrigues, meu e-mail, caso tenha dúvidas e queira alguma informação extra a respeito desse assunto, pode me mandar e-mail também, danilo.rbcontato@yahoo.com, e todos os artigos que forem discutidos aqui no meu canal, eles serão disponibilizados no canal do Telegram, Prescrição do Treinamento de Força. Esse canal, ele é exclusivo para artigos científicos. Então, tudo que eu apresentar aqui para vocês na videoaula, ele vai ser disponibilizado em forma lá do PDF, né, o artigo de onde eu tirei essas informações, lá no meu canal do Telegram. Tá certo? Um grande abraço, mais uma vez aí, a nível de contribuir para que a educação física seja promovida, para que esse conhecimento chegue em outras pessoas e a gente consiga avançar aí nesse processo de aprendizado, né? Tanto eu quanto vocês. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até breve.